Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes do Balaio de Gatos. Hoje, terça-feira, dia 11 de março de 2025. Pois é. A gente abre hoje uma série chamada O Reino de Lacoste, que é a junção dos Lavor, dos Costa e dos Teixeira. Então, vamos começar uma nova história. Tá no ar as últimas da dinastia Lacoste. Bom, e o clima tá tenso no reino da parceria dos Lacoste. Uma fada me contou que Edinaldo e RF estão por um fio. O motivo? Os acordos não cumpridos, cargos prometidos e não entregues, e um prefeito que simplesmente não atende os chamados do seu padrinho político. Mas rapaz... A coisa azedou de vez. O desgaste político de Roberto Filho, por causa dessa parceria e do silêncio que ele é obrigado a manter, estão à mesa. Transparência na transição? Não teve. Contas públicas abertas? Nem pensar. E para piorar, o rombo no SAAI e a suspensão dos repasses da CAF para as consultorias só aumentam o desgaste. E a emenda da PAI? Hein? Pois é, mais um pepino na mesa. O silêncio de Roberto Filho só faz crescer o ruído do rompimento. O relógio de Merlin, o mago, tá correndo. Tic-tac, tic-tac. Pois é. Mas rapaz... E ontem o Espume reuniu os profissionais do magistério que decidiram por uma paralisação geral na próxima segunda-feira, 17, contra a retirada de direitos. O sindicato seguirá mobilizado pela valorização da categoria, foi o que me disse a presidenta do sindicato, Sayonara Fernandes. Será a terceira greve em menos de 3 meses. Minha mão tá coçando pra dar os bufetes. Bom, gente, tem uma análise que eu queria fazer com vocês. É bem no estilo senta aí que lá vem história, tá? Que é importante para você entender o outro lado que envolve essa crise sobre os R$180 mil da APAI. Era uma vez, na terra do Balaio de Gatos. E no episódio de hoje... Nos últimos dias, muita gente tem falado sobre o uso do dinheiro público e o pagamento de empresas que prestam serviço para a prefeitura. Teve até matéria no Fantástico, vocês viram, né? Mas tem um ponto importante que precisa ficar claro. As empresas, no caso, não podem ser culpadas totalmente, né, sobre onde veio o dinheiro, né, de onde veio o dinheiro, se elas, no caso, venderam o produto, fizeram o serviço ou, no caso, receberam o pagamento. Se a empresa entregou o que foi contratado, está tudo certo. Ah, se tem alguma gordura no meio para alguém, aí cabe ao Ministério Público investigar. Ninguém pode estar acusando sem prova. Agora, se teve algum esquema de nota fria, sem entrega de mercadoria, e aí sim a gente tem problema. E isso é responsabilidade de quem fez o negócio errado e, obviamente, das empresas que supostamente se envolveram nisso. Mas rapaz... Mas o que está acontecendo agora é que algumas pessoas estão tentando jogar a culpa nas empresas para desviar o foco do verdadeiro problema, que é a forma como a prefeitura usou esse dinheiro. Em vez de buscar a verdade, estão só querendo criar confusão, tá, entre fornecedores e prefeitura para atingir politicamente alguns nomes. Se a intenção fosse esclarecer o problema, já teriam chamado os envolvidos oficialmente para dar explicações. Chama todo mundo. Ô, meu filho, vem cá, amanhã tem reunião aqui, a gente quer conversar com vocês aqui, tá? Ó, o que foi que tá acontecendo? Quem é que pegou no dinheiro? Onde é que tá essa grana? Mas parece que isso não aconteceu. Mas rapaz... Aliás, se aconteceu, tá guardado debaixo de 7 chaves. Outra coisa, esse tipo de bagunça só afasta as grandes empresas, os grandes fornecedores que trabalham no atacado, tá? Eles evitam de venderem para a prefeitura.
Mas por que isso? Porque muitas delas preferem nem participar porque não querem ver o nome delas envolvido em escândalos desse tipo. Quem perde com isso? A própria população, que poderia ter produtos mais baratos e serviços melhores se mais empresas, competissem nos contratos públicos. No fim das contas, o que precisa ficar claro é que quem tem que prestar contas sobre o uso do dinheiro é a gestão pública, e não quem apenas fez o seu trabalho e recebeu por ele. Acusar sem prova, só para fazer política, não ajuda ninguém. Mas, rapaz, só espalha boatos e atrapalha quem trabalha direito. E o bom é que tem gente que trabalha direito, apesar do sistema. Rapaz, e o pior de tudo isso é que é só fumo, e não para de levar fumo. Pois é. Bom, e falando nisso, teve vereador reunido ontem com advogada por quase 2 horas. O que será que está acontecendo, hein? Tic-tac. Pois é. O inexplicável. Prefeito de Iguatu perde manobra jurídica e terá que renegociar precatório. O município segue inadimplente. Mas, rapaz, após a recente decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, as chances de revisão do precatório de 37 milhões, que já vai engordando, se não estiver próximo de 40 milhões, está perto, tá? Da causa de desapropriação do terreno de Cláudio Lima Verde, já transitada em julgado, estão minguando, forçando o prefeito de Iguatu a ter que descer do salto e negociar a dívida. A família credora já havia tentado um acordo, já várias vezes, está lá aberta, tá? E segue aberta, a negociação, apesar dos pesares. Mas a prefeitura insiste em utilizar o caso como cortina de fumaça, sabe para quê? Para justificar o decreto de calamidade financeira, que exatamente por causa desse decreto, está tudo que era para ser transparente, escondido, opaco e totalmente no escuro. Mas, rapaz, enquanto isso, a real situação do município se agrava. A CAF suspendeu os repasses por falta de pagamento. O portal da transparência da prefeitura está fora do ar e o município foi certificado como inadimplente. Na decisão administrativa relativa ao precatório, o Tribunal de Justiça destacou que a suspensão dos valores sequestrados, que é os valores que eles vão lá e pegam, que a gente chama de busca ativa no precatório, não deve surtir efeito, pois a competência para decidir sobre esses sequestros, ou seja, essa tomada de dinheiro, porque a prefeitura não pagou nos últimos anos, pertence exclusivamente ao presidente do Tribunal de Justiça, conforme a Constituição Federal e normativas do próprio Tribunal de Justiça do Ceará. Que merda, hein? Sabia não? O documento ainda aponta que o juiz de primeira instância, que ordenou a suspensão, extrapolou sua competência, já que essa decisão caberia apenas ao presidente do tribunal. É o que está no documento. Mas, rapaz, outro ponto reforçado na decisão é que o chamado sequestro por arrastamento, que é o que a gente popularmente chama de busca ativa, é permitido pela legislação. Isso significa que quando um credor solicita o bloqueio de valores, outros credores da lista cronológica, ou seja, por tempo e prioridade, também podem ser afetados. Com isso, a decisão da primeira instância foi considerada ilegal e não foi acatada. Mas, rapaz, o caso foi encaminhado à primeira vara civil da comarca de Iguatu para as providências necessárias. Vamos aguardar. Iguatu véi, quebrou, Iguatu véi, quebrou. Bom, gente, e olha, o vereador William Alencar, em discurso lá na Câmara, afirmou despejar entulhos para tapar buracos em ruas de Iguatu. Diz ele que é para ajudar o prefeito, Mas, rapaz, pois é, mas isso é correto? Olha só, o vereador William Alencar, do PSDB, afirmou durante a sessão da Câmara Municipal na semana passada que está despejando entulhos para tapar buracos nas ruas da cidade para ajudar o prefeito a tapar buracos. Mas, rapaz, no entanto, a ação levanta suspeitas de irregularidades.
já que ele supostamente possui uma empresa ou, sei lá, um caminhão ou alguns caminhões que fazem esse tipo de coleta. Isso pode configurar conflito de interesses e infração ambiental, tá? Especialistas apontam que o descarte irregular de resíduos pode gerar penalidades e o uso de materiais de contratos públicos agravaria ainda mais a situação. A manutenção das vias é de responsabilidade da prefeitura, que não está fazendo o seu trabalho. O vereador faz legislação e fiscalização, não faz trabalho de executivo. Mas, rapaz... E o caso pode ser investigado pelo Ministério Público e pela Câmara Municipal. Até o momento, o vereador não se manifestou. É isso aí, pessoal. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje, terça-feira, dia 11 de março. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!